Mas o remédio de Deus é eficaz. Deus não enviou um anjo ou um arcanjo. Deus não enviou um homem santo, um profeta. Deus enviou o seu Filho encarnado. Jesus veio a este mundo por obra e graça do Espírito Santo, que atuou no ventre de uma virgem. Ele não participou da carne e sangue de Maria nem de José. Ele não é herdeiro da linhagem de Adão. Ele é uma nova humanidade, o princípio de uma nova criação. Jesus veio a este mundo em inocência, como o primeiro Adão foi criado. Mas o primeiro, sendo tentado num paraíso, pecou. E Jesus, sendo tentado num deserto, resistiu. O primeiro veio num mundo de luz e escolheu as trevas. Mas Jesus veio num mundo de trevas e escolheu a luz. Enquanto homem, ele foi obediente, a tudo submisso a lei de Deus, mas ele resolveu tomar sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades, resolveu padecer em nosso lugar e pagar o preço da nossa dívida e cancelar o escrito da dívida que era contra nós. Jesus nos obteve uma eterna redenção através da cruz. Ao terceiro dia ele ressurgiu, apresentou-se no santuário de Deus Pai, levando o seu sangue a favor dos nossos pecados, e no alto ele é o nosso intercessor. No céu, ele é o nosso advogado, e aqui nós não estamos desamparados, porque temos a sua presença através do Espírito Santo, o outro Consolador que ficará conosco para sempre. Por isso ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Deus não quis apenas, irmãos, nos absolver de culpa, nos livrar do castigo. O pecado tem que ser de modo absoluto derrotado, exterminado. E por isso um crente não é alguém que apenas foi perdoado, é alguém que nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo. Importa renascer. Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aqueles que não conhecem a força do pecado dizem: se a humanidade fosse melhor educada, se corrigia. Eu fui à Europa recentemente. Lá as pessoas são bem educadas, não jogam nada na lata do lixo, lá nada é sujo, tudo é muito limpinho. Mas eu quero dizer uma coisa: os homossexuais estão se abraçando em praça pública, quase todas as pessoas estão com um cigarro na boca, se educaram para um modelo cívico de vida em sociedade, mas estão mais corrompidas, irmãos, do que nunca, porque o homem é pecador. Educação não vai corrigi-lo, psicologia não vai corrigi-lo. O pecado não é apenas um defeito que pode ser remediado com alguns conselhos. O pecado não é apenas uma pequena ruína que pode ser ajeitada por uma reforma. O pecado é um erro, é um estado grave na raiz. O pecado é alguma coisa radical no homem. E eu quero vos dizer uma coisa: não há solução vinda do próprio homem, nem na educação, nem na civilização, nem na cultura, nem na psicologia. Só há remédio através do poder transformador de Deus. Por isso eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O homem precisa renascer, precisa nascer de novo, não da carne, mas do Espírito. A Bíblia diz: Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, a saber os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. João diz: aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. João diz: o que é nascido de Deus não vive pecando, porque nele permanece a semente de Deus. Jesus disse: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo disse: porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Meus amados irmãos, em Jesus há libertação, em Jesus há vida, e vida com abundância, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo diz: e agora libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Paulo diz: considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo diz: os que são de Cristo Jesus
crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aleluia. Aleluia.